Boa noite, irmãos. Boa noite aos irmãos de casa. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Amém? Apesar das restrições, apesar das necessidades, é muito bom estarmos aqui na casa do Senhor. Apesar de não poder nos abraçar, mas nos cumprimentar com os olhos, né? Porque até o sorriso está tampado. Mas é muito bom estar na casa do Senhor. Que bom que nós ainda podemos nos congregar. Que bom que mesmo sem estar aqui, você na sua casa ainda pode se voltar para o seu quarto, na sua sala, no local que você definiu nessa noite para receber a palavra do Senhor. E eu gostaria de iniciar orando, irmãos. E nessa noite eu gostaria de orar a oração que o Pai nos ensinou, que está em Mateus 6, 9. Mas acredito que todos nós sabemos de cor. Vamos nos colocar de pé? E você de casa também se coloca de pé. Vamos orar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Podem se assentar. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor não perdeu a glória e o reino continua nas mãos dele, do Rei soberano. E isso nos traz paz. Isso deveria nos trazer paz. Mas nós estamos vivendo um tempo onde nós sentimos que não apenas nós, não apenas nossa família, nossa cidade, nosso estado, nossa nação, mas o mundo está precisando de um conserto. Nós estamos precisando de um conserto. É tempo de nós buscarmos este conserto. E nós, irmãos, precisamos entender que essa pandemia, ela veio para trazer à mostra, a desnudar todo o desgoverno que o mundo está vivendo. Não há mais quem governe nada. O mundo está vivendo um tempo onde, mais do que nunca, o homem tem que entender e reconhecer que ele necessita de um Deus. Que ele necessita de alguém que tome as rédeas, que tome o controle, que restaure a ordem das coisas. Porque tudo perdeu a ordem. E não há um homem que consiga e que possa restaurar essa ordem. Os países estão passando por escândalos de corrupção, escândalos de traição. E nessa crise mundial, somente Deus pode restabelecer a ordem. Somente Deus pode nos trazer paz. E o mais importante de tudo isso, irmãos, é que Deus, continua no mesmo lugar. Como o Marcos falou aqui, que no ano que morreu o rei Urias, Isaías olhou e viu o Senhor num alto e num sublime trono. E é lá que ele continua, assentado, num alto e num sublime trono. E não há ninguém que possa tirá-lo de lá. Não há ninguém que possa tirá-lo da onde ele está. Ele permanece soberano. Semana passada, o pastor Geraldo falou aqui um assunto que o Senhor já tinha nos falado em novembro do ano passado. O Senhor está passeando por sobre a terra. E Ele está medindo a terra com sua vara de medir.
Ele está medindo a terra com seu plumo. E nós fomos achados em falta. Interessante é que o próprio homem já reconheceu que está em falta. Que é preciso fazer um conserto. Mas antes desse conserto, eu entendo, através da palavra do Senhor, que é tempo de um posicionamento. O homem precisa ter um posicionamento perante Deus. A igreja está para os doentes, a igreja está para o necessitado, a igreja ela está para o aflito. E nós temos visto a igreja apavorada, a igreja aflita, a igreja está preocupada. Mas como assim? Se a igreja está para o aflito e o necessitado. Então, irmãos, mais do que nunca, é tempo da igreja se posicionar. E quando eu falo igreja, eu não estou falando desse templo. Estou falando de você aí na sua casa e estou falando de mim. Estou falando de vocês aqui no templo. Porque nós somos igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Somos nós que formamos a eclesia. Então nós precisamos nos posicionar nesse tempo onde o mundo clama por um conserto. E eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias comigo em Isaías 38. Isaías 38. E eu dei um título para essa pregação dessa noite de posicionamento da igreja. Nosso posicionamento. Isaías 38, a partir do versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 6. O título aqui no meu diz: A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das nações das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Amém? Vamos orar? Pai, em tuas mãos, Senhor, mais uma vez coloco esse culto, Senhor. Me coloco, Pai, e te peço, Senhor, usa-me conforme a tua boa vontade, para que todos saibam que o Senhor é comigo. Traga, Senhor, a nós a luz da tua palavra. Esclareça, Senhor, porque ela é alta demais. Repreende no mundo espiritual tudo aquilo que vem para nos roubar a atenção. Principalmente, Senhor, dos irmãos que estão nos assistindo, Senhor, pelas redes sociais, que estão em casa, Senhor, que nada venha tirar a atenção deles nesse momento, porque nós, o Senhor, que estamos aqui, já viemos no propósito de te ouvir. Então, Senhor, ajuda-nos a te compreender nessa noite. Guarda-nos nesse lugar. Dá ordem no mundo espiritual ao nosso respeito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, nós vimos aqui que houve um decreto de morte sobre a vida de Ezequias. E, irmãos, a morte é uma coisa que nos paralisa. A morte é uma coisa que nos traz abatimento. E um decreto de morte é um decreto de fim.
É um decreto de acabou, é um decreto de que não tem mais, que acabou o sonho, que não adianta perseverar. Sempre que nós vemos um decreto de morte, o nosso ânimo se esvai. E isso tem abatido a terra, o planeta, a nossa cidade, as nossas vidas nos últimos tempos. Porque nós estamos aí vivendo um tempo de pandemia. E muitas pessoas não querem mais planejar, não querem mais sonhar, não querem mais nada, porque vai que pega a doença e morre. Não é? Então, essa pandemia, ela vem para nos aproximar do Senhor. E esse decreto de morte, eu estava observando hoje na internet, quantas pessoas morreram? 556 mil no mundo. E contaminadas, mais ou menos 12 milhões. É muita gente. E realmente os números, eles têm a tendência de ainda mais nos afrontar e nos desanimar, não é? Quando nós falamos de ter bom ânimo, nós precisamos de nos lembrar do nosso Senhor. E termos bom ânimo nele, não nos deixarmos abater pelo número. Ah, irmã, falar é muito fácil. Então vamos para a palavra, não é? Hoje nós vamos aprender com o rei Ezequias sobre esses decretos de morte. Afinal de contas, ele passou por isso. E não há coisa melhor do que nós tirarmos experiência de quem tem experiência. Irmãos, a mola que nos impulsiona a buscar pela vida se chama Jesus. Porque Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? Então, se Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e no momento o que nós temos medo é de perder a vida, o que nós precisamos então é de nos aproximar de Jesus. E como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos nos aproximar de Jesus? Não é? Vamos ao texto, o versículo 1. Não, se você fechou sua Bíblia, abra novamente. Isaías 38. E eu quero ler com vocês novamente aí o versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a casa. Irmãos, o Senhor vem nos dizer muito mais do que põe em ordem a nossa casa. O Senhor espera que nós venhamos colocar em ordem o mundo, porque o homem bagunçou o mundo todo. Tudo está em desordem. E agora o Senhor requer de nós que nós venhamos recolocar, reorganizar o mundo secular. E eu quero te dizer nessa noite que nós só poderemos reorganizar o mundo secular a partir do mundo espiritual. Somente no momento em que nós entrarmos no mundo espiritual verdadeiramente é que nós vamos conseguir reorganizar o mundo secular. E você vai me perguntar daí: irmã, e como nós vamos fazer isso? Através da oração. Irmãos, para reorganizar o mundo, para ter um posicionamento perante o Senhor, são necessárias 3 coisas: oração, jejum e leitura da palavra. Mas, como todos sabem, eu falo demais. Então, eu não vou conseguir falar desses 3 tópicos nessa noite, amém? E eu escolhi para falar nessa noite sobre oração. Vida de oração. E é somente através da oração que nós vamos conseguir adentrar o mundo espiritual e restabelecer a ordem no mundo secular. E nós, cristãos, e nós que conhecemos o Senhor, que já recebemos estudo da palavra, já estamos aqui na igreja há muitos anos, alguns desde que nasceram,
fazem parte de grupos, já tivemos pequenos grupos, já tivemos em células, já frequentamos escola bíblica dominical, ou seja, já recebemos bastante alimento. Nós estamos sustentados. Alguns chegam a dizer, como o irmão Barjones, por exemplo, que nós já não estamos mais no leite, que é um dito de crente, não é? Nós já estamos na feijoada, nós já comemos a palavra sólida, porque sem a palavra, irmão, o cristão não vai conseguir sobreviver. Nem nesse tempo e nem nos tempos piores que estão por vir. É necessário ter vida de oração, de jejum e de leitura da palavra. Irmã, eu não gosto muito, não. Eu prefiro louvar. A adoração também faz parte. Mas, irmã, comece a exercitar. Meu irmão, comece a exercitar. Porque é necessário que você passe a gostar. Isso vai salvar a tua vida. Amém? Aqui, o Senhor disse a Ezequias: põe em ordem a tua casa. E agora chegou a nossa hora de, através da oração, colocar o mundo em ordem. A oração é nosso relacionamento com Deus. Sem oração não há intimidade. Sem oração nós não vamos falar com Ele e não vamos receber dEle orientação. E não vamos receber dEle caminho a seguir. E não dá para viver sem ter um relacionamento de verdade, estreito com o Senhor. E nisso nós não vamos ter êxito em nada do que nós fizermos. E o mundo, irmãos, ele começa por mim. O mundo inteiro, ele começa primeiro por você. Você precisa primeiro reorganizar a sua vida. É necessário fazer um concerto com você. É necessário fazer um concerto com cada um de nós primeiro, para depois que nós venhamos a fazer esse concerto do mundo inteiro. Irmãos, fez um governo excelente. Nós vamos, se você ler aí a Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 38, 37, antes, você vai ver como o rei Ezequias fez um excelente governo, estando sempre buscando direção do Senhor. Ele venceu batalhas, inclusive venceu batalhas sem lutar. Voltando lá, você vai ver depois na sua casa, não dá para ler aqui, nós temos pouco tempo, que ele enfrentou o exército de Senaqueribe através da oração. Senaqueribe enviou um bilhete dizendo a Ezequias que iria invadir a cidade e que todos os outros reinos já haviam sido sucumbidos e que ele também seria. E que o Deus dele nada podia fazer. Ezequias buscou o profeta Isaías. E o profeta Isaías foi até o Senhor, aquele que pode. Irmãos, oração e intercessão. Essas são as armas que nós temos para nos defender e para nos fortalecer. Ezequias tinha uma batalha, buscou o homem de Deus que levou até o Senhor. O véu foi rasgado. Nós podemos ir direto ao Senhor e levar a Ele as nossas súplicas. Então nós ainda temos, mas hoje nós ainda temos na nossa igreja, no mundo, graças a Deus, nossos pastores, homens de Deus, que oram por nós, que estão sempre nos direcionando. Mas nós também temos, irmãos, hoje, no mundo, alguns profetas, que no mais estão vivendo de profetada. Em cada 10 profecias lançadas, 12 dão errado. Mas aqui nós estamos falando de Isaías, um homem de Deus, experimentado na palavra, não tinha erro com ele. Então, quando Senaqueribe, que já tinha vencido, quando Ezequias, que já tinha vencido Senaqueribe, através de intercessão de Isaías, recebe essa palavra de morte, ele não tinha dúvidas que essa palavra era verdadeira. Mas da mesma maneira, agora, ele vai perante ao Senhor com sua oração. No versículo 2, vá comigo aí na sua Bíblia.
Versículo 2: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Virou o rosto. Irmãos, quando eu vejo aqui que ele virou o rosto para a parede, eu entendo que ele buscava por ter apenas um lugar a sós com o Senhor. Isaías já tinha saído do quarto, e como o rei estava muito doente, muito enfermo, certamente tinha mais alguém no quarto com ele, um eunuco, uma esposa, um filho, alguém que cuidasse das suas feridas. Ou mesmo se não tivesse, ele não tinha condições de descer da cama e se ajoelhar e se prostrar, ou fazer como era de costume dos judeus, rasgar a sua veste, jogar cinzas. Ele não tinha como fazer isso. Então, ele vira o rosto para a parede, buscando intimidade com Deus, buscando estar a sós com o Senhor, para que ele pudesse fazer a sua oração. Estar a sós com Deus. Irmãos, em Mateus 6, não precisa você abrir, senão vai demorar muito, mas anote aí, ou marque, Mateus 6,6, a palavra diz assim: Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Buscar estar a sós com o Senhor, ter um lugar de oração, entrar para o quarto, na sala. Se você não fica sozinho, seu quarto não é só seu, mas buscar um horário onde você possa, pelo menos, fazer como Ezequias, virar para a parede e ter comunhão com Deus para fazer a sua oração. Irmãos, nós temos horário para tudo. É horário para trabalhar, para levantar, para estudar, para tomar banho, para se alimentar. Tem gente que tem horário até para ir ao banheiro. Mas não conseguimos estabelecer um tempo exato, um horário que seja proveitoso para orarmos. Oramos quando dá, oramos quando sobra tempo. Não é a prioridade. Eu oro todos os dias às X horas. Eu oro todos os dias às 15 horas porque eu estou bem acordado. A maioria diz que ora às 3 horas da manhã porque a fila é menor. Eu acredito que seja maior, porque todos fazem isso, não é? Nós precisamos estabelecer um horário de oração. Nós precisamos entender que precisamos ter vida de oração. Irmã, isso todos nós já sabemos. Amém, irmãos? Amém que todos nós sabemos. Mas todos nós praticamos? Pratica mesmo? Pratica de verdade? Ou está só virando o rosto, o nariz para mim, que está chato aqui eu falar isso? Porque todo mundo já é crente. A palavra fala: examina-te o homem a si mesmo. Se examina, irmão. Vê se verdadeiramente você tem vida de oração. Se não tem, está na hora. Eu te falo, eu sou falha. Eu não tinha estabelecido um horário exato. Oro todo dia sim, mas não todo dia no mesmo horário. E a Bíblia vai nos falar em Daniel 6, 10 a 13, se você for bom de Bíblia e quiser abrir. Senão eu quero só dizer que é uma palavra que ela nos faz referência à vida de oração de Daniel. Um compromisso de oração. A chave da nossa vitória, e todos nós queremos ter êxito, queremos ter vitória, está em oração. Tanto Daniel falava como ouvia a voz de Deus. Daniel recebia direcionamento do Senhor. E foi justamente esse hábito, esse compromisso estabelecido de Daniel com Deus que o levou a ser jogado na cova dos leões. Daniel não aceitou o decreto do rei de orar ao rei. E ele orava nos seus horários estabelecidos. E devido a isso, Daniel foi posto à prova. Justamente como Ezequias estava passando por uma prova que envolveu a sua vida, Daniel também teve sua vida
ameaçada devido ao seu posicionamento em oração. E justamente os seus amigos Ananias, Azarias e Misael, ou Sadraque, Mesaque e Abidnego, também, por terem um tempo estabelecido de oração, por buscarem ao único Deus, tiveram suas vidas ameaçadas. Daniel foi jogado na cova dos leões. Seus contemporâneos foram jogados na fornalha de fogo ardente. E tudo isso foi para que se manifestasse a glória de Deus na vida deles. Foi para que se manifestasse o poder de Deus na vida deles. Vida de oração. Posicionamento. É tempo de nos posicionarmos em ter uma vida de oração. Mas lembrando, irmãos, que essa vida de oração, ela não nos livra de passarmos por problemas. Ela não nos livra de passar por provas, mas ela vai estabelecer a presença do Senhor em nossa vida. Ela vai estabelecer que no momento exato o Senhor vai se manifestar na nossa vida. Ela vai nos levar a reconhecer o momento exato do Senhor chegar com o livramento em nossas vidas. E o nome dele será glorificado através de nós ou em nós. Amém? Mas nos fortalecer. Nós não queremos ser fortalecidos por batalhas. Nós gostaríamos muito que o Senhor nos fortalecesse apenas em ver, em ouvir o que os outros irmãos nossos passaram. Para nós isso seria o suficiente. Para nós isso seria o bastante. Mas nós temos que entender a soberania de Deus. O Senhor tem traçado planos para as nossas vidas. O Senhor tem propósitos para as nossas vidas. E esses propósitos, irmãos, nós não vamos ter entendimento até que eles aconteçam. Porque muitas coisas para nós ainda não nos são reveladas. Elas só são reveladas quando nós estamos passando por elas. E é aí que nós precisamos ter forças para glorificar o nome do Senhor. O Senhor Jesus esteve no nosso meio. Quando o Senhor Jesus esteve no nosso meio, ele viu como não era fácil passar pelas provas. Então ele nos deixou o Espírito Santo de Deus para que ele nos fortalecesse, para que ele intercedesse por nós. Então, irmãos, quando nós estamos passando por alguma prova, por algum momento difícil, nós temos o Espírito Santo. Vamos ao versículo 3. Versículo 3 diz assim: E disse, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Chorar muitíssimo. Isso algum de nós tem vivido. Chorar muitíssimo, alguns de nós têm muitas experiências. Às vezes a luta é tão grande, né? Às vezes as palavras engasgam na garganta, né? Às vezes a dor é tão forte que nós não conseguimos verbalizar as palavras. Às vezes, quando nós entramos para orar, os problemas são tantos que a nossa oração é líquida. Apenas as lágrimas escorrem nos nossos rostos. Às vezes, apenas nós e Deus, para saber o que nós passamos, o que nós estamos enfrentando. Às vezes,
A luta do irmão é tão grande que essa pandemia se torna pequena. Às vezes, estar dentro do quarto para falar com o Senhor se torna até angustiante, porque nós não queremos ser murmuradores, porque nós queremos dar graças, dar glórias para o Senhor. Mas quando nós vemos, estamos aos prantos, estamos em lágrimas. E em Romanos 8, o Senhor vai nos falar que nós não sabemos nem orar, que o Espírito Santo de Deus é Ele quem interpreta a nossa oração e quem leva para o Senhor. A palavra do Senhor também fala que um anjo recolhe as nossas lágrimas. Para alguns irmãos, às vezes o anjo tem que trazer uma bacia, porque a prova não consegue mais extrair uma oração dele, senão lágrimas. Mas, quando o Espírito Santo, irmãos, entra no teu quarto, entra no meu quarto, entra no teu quarto nessa hora e nos abraça e nos consola, porque Ele também é o Espírito Consolador. E é Ele quem leva para o Senhor as nossas orações, as nossas lágrimas, os nossos sussurros. E ao mesmo tempo que Ele faz isso, que Ele nos consola, Ele nos renova, Ele nos restaura. E algumas vezes, quando a gente sai desse momento de oração, a gente sai renovado, a gente sai fortalecido. Saímos até, às vezes, cantando, sorrindo, pelo poder que o Espírito Santo libera sobre nós. Somente um Deus de amor, um Deus que nos conhece, um Deus que sabe da nossa estrutura, pode fazer isso e nos fazer entender que não era muito, que não era demais o que nós estávamos passando. Um Deus que não é apenas Deus, que é Pai. Somente Ele pode fazer isso. No versículo 5, vamos lá. Irmãos, nós precisamos entender que a oração é o caminho onde nós levamos a Deus as nossas súplicas, as nossas necessidades, os nossos desejos, mas também é o caminho aonde Deus nos transforma. É através da oração que Ele fala conosco e que Ele tira o que precisa ser tirado de nós e coloca da sua porção. Amém? Aleluias. Versículo 5. Vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Irmãos, até que ouvir, dá para ouvir à distância, mas ver, só se vê estando perto. Só se vê estando perto. Para o Senhor ver as tuas lágrimas, Ele tem que estar com você. E Ele vê as tuas lágrimas. Vi e ouvi as tuas lágrimas. E a palavra do Senhor vai falar que Deus muda o decreto de morte sobre a vida de Ezequias. Eu não sei o que você está passando. Qual é o decreto que foi lançado sobre a sua vida? Se foi um decreto de uma enfermidade muito grave que um médico te deu, se foi um decreto de uma demissão, da falência, se é o seu comércio,
se são seus filhos, se é casamento. Eu não sei, irmão, qual é o decreto que está pairando sobre a tua cabeça, que vem tirando a tua paz. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer que o teu Deus nessa noite muda decretos, amém? O Senhor tem a capacidade, é só Ele quem pode mudar decretos sobre as nossas vidas, que a nossa oração é ouvida por Ele, que as nossas lágrimas são vistas por Ele, e Ele recebe com cheiro agradável e suave, e Ele muda os decretos sobre a nossa vida, transformando o que era dor em alegria, transformando o que te tirava a paz em paz. E olha, irmão, a mesma pessoa que levou a notícia da morte, que foi o profeta Isaías, é a pessoa que vai te dar a resposta, mudando o decreto que tinha sido lançado sobre a tua vida. Você pode tomar posse disso na tua vida nessa noite. Foi lançado sobre ele o decreto de morte que tinha sobre a sua vida. Foi lançado sobre ele, e ele levou, e ele ressuscitou, vive e reina e voltará. Aleluias, glórias a Deus. Este é o Deus que você ora. É para Ele que você ora. É para Ele que você dobra os seus joelhos. Amém? É esse o teu Deus, poderoso e soberano. E não acabou o versículo 5, não. Ele muda o decreto de morte sobre a vida de Ezequias e ainda livra a nação dos opressores. Irmãos, a nossa oração trancada no nosso quarto, pela nossa vida, pela nossa casa, a nossa família, a nossa cidade, ela vai mudar o decreto dessa pandemia nesse mundo, vai mudar o decreto desse desgoverno que o mundo vive, vai mudar o decreto que Deus tem, pois Ele já passou pelo prumo. Mas Deus pode transformar. Tranca no seu quarto, irmão. Clama, derrama lágrimas pela sua vida, pela sua família. Não desiste de ninguém. Deus não desistiu de ninguém. Ele não desistiu de mim, não desistiu de você, não desistiu de você. Não há ninguém perdido para o Deus que tudo pode. Entra, irmão. Estabeleça um horário. Tenha um horário fixo. Senhor, eu faço um compromisso contigo. Eu vou orar todos os dias, às tantas horas. Esse horário, tchau família, tchau casa, agora é meu horário com Deus, estou indo orar, não me chame, não me incomode. É assim, irmãos, que é uma vida de oração. É assim a vida de quem busca. Nós podemos não, nós vamos mudar todo esse desgoverno, esse desconcerto que o mundo vive através da nossa oração. Nós não vamos precisar nem sair da nossa casa. É dentro do nosso quarto. É no banheiro, é na onde você puder se trancar. É virando como Ezequias simplesmente fez. Virou o rosto para a parede e orou. Você não precisa de grandes palavras. Nós oramos o Pai Nosso aqui agora. É a oração modelo. O Senhor já nos ensinou como orar. Está tudo aqui. Amém? Nós temos um Deus que tudo pode, irmãos. Nós não temos necessidade de nada. De nada. Amém. E tudo isso regado com muita fé. Fé é diferente de crer. Não basta crer. Crer, todo mundo crê. Nós precisamos ter fé. A palavra fala que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela terá grandes coisas. Porque não depende de mim, nem de você. O nosso trabalho é apenas a oração. Quem vai executar é o Deus soberano que tudo pode. É aquele que está sentado num alto e num sublime trono. É Ele que tudo fará. Então nós precisamos nos dirigir ao nosso Pai. Nós temos um Pai no céu. Nós temos um Pai. Nós precisamos nos lembrar disso. Irmãos, quem visitou Ezequias foi o profeta Isaías. Ezequias foi visitado pelo profeta Isaías. O profeta Isaías tinha credibilidade. Nós precisamos restaurar a credibilidade da igreja.
Nós precisamos trazer a credibilidade de volta para a igreja. A igreja tem sido vituperada. Homens, raposas, têm levado o nome da igreja para a sujeira, prometendo coisas que o Senhor não nos prometeu. Então nós precisamos, irmãos, ser a boca verdadeira da igreja, falar a verdade, interceder para que o Senhor venha restaurar o corpo da igreja. Nós precisamos trazer credibilidade novamente à igreja. E, irmãos, uma coisa aqui muito importante: quem visita o profeta Isaías, o rei Ezequias, foi o profeta Isaías. Foi o profeta Isaías quem foi lá visitar e orar pelo rei Ezequias. Irmãos, a igreja é quem vai até o doente. A palavra do Senhor nos diz: ide. Nós precisamos retomar o ide. Somos nós quem precisamos de ir. Há muitos doentes lá fora precisando de nós. Ah, irmã, nós estamos no isolamento social. Ótimo, entra para o teu quarto, interceda pelos enfermos, interceda pelos necessitados, levante-se em oração por aqueles que padecem, levante-se em oração por aqueles que não conhecem e não têm intimidade com teu Deus, que ainda não chama o teu Deus de Pai. É hora da igreja se posicionar. Nós somos a igreja, nós precisamos nos posicionar e nós precisamos interceder pelos necessitados, pelos aflitos, pelos famintos. É hora da igreja resplandecer lá fora. É hora de todos os necessitados se lembrarem da igreja. É hora da igreja aparecer. Aparecer, porque somos nós, irmãos. É conosco que o Senhor conta. Nós somos os braços, as pernas, os olhos, a boca do Senhor aqui na terra. O mundo secular precisa da igreja. O mundo padece e nós temos a solução. A solução é Cristo. É Deus quem pode resolver todos os problemas. Através da oração e da nossa fé, nós vamos mover o sobrenatural. E assim que nós conseguirmos, irmãos, mover o sobrenatural, o mundo secular vai voltar a andar em ordem. As coisas no mundo secular vão ser restabelecidas e restauradas pelo poder do Senhor. Amém? É Deus quem pode. Nós não podemos. E eu gostaria de concluir a palavra nessa noite, em Mateus 26, abra comigo, por favor, abra você em casa, Mateus 26, eu quero ler 4 versículos, Mateus 26, versículo 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Versículo 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Versículo 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Jesus orou 3 vezes, pedindo ao Senhor que
passasse dele aquele tormento que estava para chegar. Jesus teve medo. Jesus, enquanto homem, teve medo a ponto de transpirar sangue. Eu quero te dizer, irmão, nessa noite, que sentir medo é normal. Eu quero te dizer, irmão, nessa noite, que aceitar a soberania de Deus, apesar do medo, é o que Deus espera de nós. Nós vamos nos lembrar de Jonas, que teve medo e fugiu. Jesus teve medo e enfrentou com medo mesmo. Foi com medo mesmo. E Jonas fugiu e foi levado pelo Senhor como que pela orelha, para que ele cumprisse com o que o Senhor tinha para ele. O rei Ezequias chorou muitíssimo. Chorar, irmão, é normal. Querer desistir é normal. São atitudes humanas, conhecidas de Deus. Porém, ser forte e corajoso e aceitar a vontade de Deus e permanecer obediente e confiante é a expectativa de Deus para nós. Eu vou repetir. Ser forte e corajoso e aceitar a vontade de Deus e permanecer obediente e confiante é a expectativa de Deus sobre nós. Esforça-te e não desanima. Se posicione como cristão. Tenha vida de oração. Confie no Senhor. Ele pode nos livrar. E se Ele não nos livrar, Ele vai passar conosco, nos fortalecendo e nos conduzindo a um lugar de paz, para a glória do nome do Senhor. Amém? Oração. Caminho onde nós levamos a Deus nossos desejos e nossa vontade. Mas também é o caminho aonde o Senhor nos transforma. Vida de oração. Se posicionar como um intercessor. Se posicionar como quem confia. Entender que a igreja está para esse momento. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo certo. Ah, irmã, eu não sei se eu tenho chamado. Tem sim, tem sim. E seu chamado é agora. E o Senhor te levantou para esse tempo mesmo, para que você fosse um intercessor, para que você orasse, para que você clamasse, para que você jejuasse por esse tempo, por essa nação, por essa igreja, por essa casa, por essa cidade, pelos governantes dessa cidade, pelos governantes desse país. Esse é o seu tempo. Esse é o seu chamado para esse tempo. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Eu gostaria que orássemos antes de encerrar, clamando ao Senhor que nos fortaleça, que faça de nós verdadeiros intercessores, que nós venhamos ter uma vida de oração. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, sabe das nossas fraquezas, sabe, Senhor, até onde o Senhor pode nos levar e tem nos levado. Não veio sobre nós, Senhor, mal nenhum que o Senhor não estivesse conosco, nos fortalecendo, ou que o Senhor não nos livrasse. Não sobreveio sobre nós, Senhor, mal nenhum que nos matasse. Porque o Senhor, ó Deus, é soberano. O Senhor está sentado num alto e num sublime trono, e não há quem te tire de lá. E apesar de estar nesse lugar de glórias, de graça, o Senhor é nosso Pai e nos trata como filhos, e nos ama, e tem zelado e cuidado de nós.
Obrigada, Senhor, pelo Espírito Santo, porque é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos fortalece, é o nosso consolador, é o nosso ajudador, é o nosso intercessor. Ajuda-nos a sermos também, Senhor, intercessores nesse tempo. Deus, nessa noite eu não quero te pedir que levante alguns, mas que faça de todos nós aqui, Senhor, de todos nós, Senhor, intercessores pela nossa casa, pela nossa família. Oração, Senhor, nós venhamos adentrar, Senhor, o lugar celestial, que nós venhamos, Senhor, trazer o céu para dentro da nossa casa, que nós venhamos ter intimidade com o Senhor, que nós venhamos ouvir a Tua voz e receber do Senhor direcionamento para as nossas vidas e para todas aquelas com quem nós nos encontrarmos, ó Deus. Transforma-nos, Senhor, segundo a Tua vontade. Deus, foi necessário que o rei Ezequias passasse, Senhor, por uma enfermidade de morte para que ele se voltasse novamente a Ti. Ó Deus, nós não queremos, ó Deus, passar por uma enfermidade de morte. Nós não queremos ter, Senhor, notícia de morte nenhuma, Senhor. Nenhum decreto de morte sobre nenhum dos nossos amados, ó Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, proteja, guarda, livra, Senhor, todos os nossos amados, os nossos queridos, Senhor, desse mal, Senhor, que está sobre a terra. Deus, nós queremos te pedir perdão. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa o mundo, Senhor. Perdoa a todos aqueles que zombaram de Ti, ó Deus. Perdoa, Senhor, daqueles que em passarelas, ó Deus, zombaram do nome do Senhor, ó Deus. Lançaram, Senhor, seu filho, ó Deus, em nomes de prostituição, ó Pai. Perdão, Senhor. Perdão por aqueles que dizem que o Senhor não existe, que o Senhor não pode fazer nada, ó Pai. Perdão, Senhor. Perdoa o mundo, perdoa o Brasil, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, nós não sabemos orar, mas o Senhor disse, ó Deus, que deixaria uma oração modelo, que meus irmãos, ó Pai, que eu, Senhor, que nós possamos pegar o Pai Nosso e através dele, Senhor, nos dirigirmos a Ti e criarmos um hábito de oração através dele, Senhor. Que nós venhamos, ó Deus, estabelecer junto a Ti um horário para que nós possamos conversar com o Senhor, que é a pessoa mais importante da nossa vida, meu Pai. Deus, que nós venhamos entender, ó Deus, a necessidade que nós temos de orar, como é preciso, Senhor, orar. Em nome de Jesus, meu Deus, nós queremos Te pedir, ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos. Nós queremos colocar, Senhor, nessa noite, a nossa cidade, a prefeita, os vereadores, Senhor, delegado, juiz, promotor. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, Te pedir, governa essa cidade. Estabeleça o Seu governo nessa cidade, Senhor. Nós colocamos o presidente em Tuas mãos, ó Deus. Estabeleça o Seu governo, ó Deus, na vida dele, em nome de Jesus e através dele, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir, Senhor, perdoa a nossa cidade por esse tempo de idolatria, meu Deus, em nome de Jesus. Usa de misericórdia, entra com a salvação, Senhor, na vida de cada um que hoje está em adoração a outros deuses estranhos, meu Pai, em nome de Jesus. Tira, Senhor, a venda dos olhos, em nome de Jesus, meu Pai. Derrama Sua graça, Senhor, sobre nós. Acha, Senhor, algo em nós que Te agrade, meu Pai. Acha, Senhor, um louvor verdadeiro em nós, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Cura-nos, Senhor, sara-nos, Senhor,
tira de nós o decreto que tem sobre nós. O Senhor pode todas as coisas, meu Deus. Alguns de nós aqui, Senhor, tem decreto de enfermidade, tem decreto de falência, tem decreto de casamento acabado, tem decreto de filhos nas drogas, meu Pai, de filhos na prostituição, meu Deus. Entra, Senhor, com sua soberania nesses decretos, muda a história, Senhor, em nome de Jesus. Toma a Igreja Batista Central nas tuas mãos, meu Pai. Ó Deus, que as portas dessa igreja estejam sempre abertas, meu Pai. Em nome de Jesus, guarda o pastor Geraldo, Senhor, em nome de Jesus. Traga-o da viagem debaixo da tua graça e da tua misericórdia. Guarda, Senhor, a família dele, em nome de Jesus, ó Deus. Toma-nos, Senhor, pelas tuas mãos. Recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Veja, Senhor, as nossas lágrimas, escuta as nossas orações, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, tira de nós todo medo, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Fortaleça-nos, toma-nos pela mão, Espírito Santo, e nos conduza pelos caminhos que o Senhor preparou para nós, Senhor. Deus, o Senhor não nos deu espírito de covardia, então ajuda-nos a prosseguir, meu Pai, confiantes em Ti, porque o Senhor é o Deus eterno, soberano, poderoso, o Alfa, o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir, o primeiro, o único, o verdadeiro, o soberano, o poderoso Deus, o Deus criador e mantenedor de todas as coisas. O Senhor está no mesmo lugar, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a nunca perder essa confiança, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre as suas vidas, as nossas vidas, hoje, sempre e eternamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Não saia sem desejar uma semana de oração fervorosa e poderosa ao seu irmão. Nós não podemos nos abraçar, mas podemos desejar a paz uns aos outros. Amém?